Gente, boa tarde. Tô aqui ao vivo no estúdio, né, da Rádio Vibe Mundial. Para quem quiser estar ligando para cá no segundo bloco, nesse primeiro eu sempre faço, a gente bate um papinho, né? Sempre eu tô falando sobre algum assunto, para que a gente possa estar aí caminhando pela espiritualidade. E no segundo bloco eu tô aqui com o Jogo de Búzios, para quem quiser estar ligando para cá, ou mesmo pela live do Facebook ao vivo, né? Eu também vou atender por lá. Eu só peço a vocês que deem seus likes, compartilhem, né? Interajam com a gente, porque isso é importante, né? A gente não faz sozinho. Espiritualidade é um caminho de mão dupla. A gente não caminha só, a gente tem que fazer junto, a gente fica mais forte, né? É isso que eu sempre digo aqui. Dizer que o telefone da rádio aqui do estúdio é 0 operadora 11 3171 0221. 0 operadora 11 3262 4490. Vocês podem ligar para cá, eu tô aqui ao vivo, né? No segundo bloco já vou estar atendendo vocês. Antes eu vou aqui fazer uma passagem bíblica e iniciar o nosso programa, mas eu queria dizer que sábado, às 19 horas, eu estarei fazendo na minha casa uma gira de cigano, o povo cigano, né? Opcha, é o povo alegre, a casa é do cigano, né? A minha casa, porque eu sou cigano. Então eu queria convidar você às 19 horas. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. No sábado é só entrar no meu WhatsApp, deixar seu nome para poder eu passar o endereço direitinho, né, as coordenadas. Meu telefone e WhatsApp é 0 operadora 11 984 19 50 90. 0 operadora 11 984 19 50 90. Vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente iniciar o nosso programa. E a gente já inicia. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20, versículo 12. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família, né? Muitas vezes os conflitos familiares. A família, muitas vezes, é aquilo que Deus nos impõe, porque a gente não escolhe. A gente vem amarrado com a família, né? A gente vem preso à família. E muitas vezes a gente até diz, e tem uma palavra que diz muito, que é o laço familiar, né? E a gente precisa sempre tomar muito cuidado, porque esse laço pode se tornar um grande emaranhado. A gente pode ficar preso, pode ficar ali como se fosse uma teia de aranha. A família pode se tornar positivo na tua vida, ou pode se tornar um grande negativo, um grande problema que acerca a tua espiritualidade. A gente vem determinado a provas. Quando a gente vem nessa terra, nós temos aí as provas que a gente necessita passar, né, que faz parte da vida, que são os elos kármicos, né? Esses elos existem, que são elos de pai, mãe, filho, né? A gente não nasce sozinho, a gente precisa de um pai e de uma mãe para que a gente venha ao mundo, né? Então a gente já vem trazendo resgates, porque a gente não escolhe nem o endereço que a gente vai chegar. Nós temos uma identidade, nosso nome a gente não escolhe para levar durante a vida. Quem escolhe são os nossos pais. Então nós não escolhemos nem o dia também que a gente vai nascer. Então por isso que eu costumo dizer que são elos que já vêm predestinados na nossa vida, né? A família. E é importante que a gente tenha consciência de que forma funciona, né? Você estar vinculado, preso à família, numa situação onde você tem aí suas provas para passar. Eu entendo a espiritualidade, entendo a alma como se fosse um frasco, né? É como se fosse uma garrafa, e essa garrafa tem um líquido dentro. Esse líquido é a nossa alma. Nós estamos cobertos por um corpo físico, mas dentro desse corpo físico existe alma, existe espírito, né? E ali é que está o segredo de você saber lidar com aquilo que está dentro de você. Porque quando a gente fala, tudo está dentro de você, a gente quer dizer
que dentro desse frascozinho, desse vasilhame, dessa garrafa que eu dei aqui o exemplo, está um líquido. E esse líquido é a nossa alma. E esse líquido é aquilo que está dentro de nós, aquilo que caminha com a gente durante toda uma vida, para que a gente possa fazer todas as passagens que a gente tem que passar pela vida. Mas tem muitas passagens que eu falo de situações que a gente vivencia, que a gente precisa saber lidar, saber de que forma a gente pode trabalhar muita coisa, né? Porque é muito difícil você entrar num emaranhado kármico com a tua família. É muito problemático isso, quando você entra numa situação em que a tua própria família, o teu berço, venha te trazer um elo de negatividade, um elo que te prenda, que você não consegue sair disso, você não consegue respirar, né, o que está aqui fora. Você não consegue. O oxigênio que você aprende a lidar é aquele que está dentro do teu lar, da tua casa, né? E muitas vezes a gente vem com umas provas, porque é tudo muito bem planejado por Deus, gente. Não é nada assim. Às vezes as pessoas falam, mas por que Deus eu? Por que eu estou passando por isso? Ai, mas por que Deus? Deus planejou tudo direitinho, gente. É tudo muito bem planejado. Tanto é que existem provas que vocês passam, que a gente passa, que eu passo, que todos nós passamos. É igual o estado de ira, quando você fica nervoso. Você vem com a prova para curar esse nervoso. Você vem com a prova para buscar um equilíbrio nessa sua essência, aonde você é explosiva, você fica no estado de ira com muita facilidade. Mas qual é a prova que Deus vai se manifestar na sua vida, nessa vida de hoje que você está vivendo aí? É você estar sempre perto da ira. Você vai estar sempre quase que colado com a ira, para que você possa trabalhar isso em você. Então, as provas que a gente passa na vida são aquelas provas que a gente tenta vir trabalhar em nós. É igual a emoção. Gente que tem a facilidade de criar problemas, de ter problemas emocionais. Então essa pessoa, ela vai estar diante de situações que vão provar aquele desequilíbrio emocional da pessoa, né? Então, a gente precisa entender que a gente vem para uma cura, né? A gente está aqui para se curar. E a gente não pode entrar numa situação de culpa, numa situação onde você rejeita, numa situação de rejeição, de culpa, numa situação aí de você, às vezes, bater de frente com as pessoas de dentro da tua casa, né, achando que você está certo, que você vence isso fácil, com facilidade. Você será vitorioso quando você bate de frente, ou quando você cria conflitos dentro da tua casa. Ao contrário, não será, não será, não será. Isso gruda nas paredes. Esses miasmas de conflito grudam em paredes. Ele compromete o teu estado de espírito, a tua parte espiritual. E depois, mais à frente, vai se manifestar no seu destino. Aquilo tudo vem para você de uma forma a te deixar, muitas vezes, preso a algo que você não consegue tirar de você. Muitas vezes você fica encurralado com a vida, porque eu conheço pessoas que casam, e conheci muito isso. Elas saem de casa, muito jovens, casam, vivem uma vida lá fora, depois separam e estão no karma, e entram no karma da família. Elas vão resgatar algo dentro da família. Então a gente precisa perceber que a família, ela está presente na nossa vida. Por mais que a gente não queira, a gente precisa saber lidar com todos esses parentes que a gente carrega aqui. Porque isso não é um acaso. Isso não veio como, é simplesmente natural, é normal que se tenha uma parentela, é normal que se tenha uma mãe que você não se dá, um pai que você não se dá, ou um irmão que entra em conflito com você, ou mesmo você mesmo que veio com perturbações que você se sente fraco. Às vezes a gente se irrita, né? Então, às vezes você vem com uma falta de paciência. Para testar, a prova é para testar a tua paciência. E você tem que ter a paciência, a maior paciência do mundo.
A prova que você veio para essa terra é para que você possa trabalhar a sua paciência, né? Então, muitas vezes você vai ser provocado para que você perca a tua paciência, e você não podendo perder porque você está na prova da paciência. E nós temos que entender quais são os sinais disso. Como isso se manifesta na nossa vida? Como isso entra na nossa vida? Essas provas, essas tais provinhas, né? Porque tem pessoas que ficam presos no karma da família. Elas se prendem, elas não conseguem achar uma porta, uma saída, uma solução. Por quê? Porque elas estão resgatando algo ali. Elas estão se purificando de algo ali. E aquilo ali, é como eu digo, você tem que enfrentar assim. É como se você tivesse com aquelas almas que estão ali, aqueles espíritos que estão próximos a você, aquelas almas, você tem um resgate. E você precisa resgatar e tirar notinha boa. A nossa nota tem que ser a máxima, para que a gente possa se desvincular, para que a gente possa viver as bênçãos espirituais, né? E não ficar preso no odor negativo, no destino que te prende. Porque uma das coisas mais difíceis de trabalhar na religião é o elo familiar. A pessoa pensa que é muito fácil, porque quando você tem um resgate familiar, não tem quem tire você desse resgate. Quando você está preso por algo negativo que você não está sabendo lidar, enquanto você não se resolver, não há quem tire, não tem ebó que tire, não tem limpeza, não tem nada que tire você do seu negativo. E se você não transformar ele num positivo, se você não saber lidar com isso, se você não trabalhar isso em você, é por isso que eu digo, é um frasco com líquido dentro. Nós somos isso. E tem dentro desse líquido, dentro desse frasco, esse líquido é nossa alma, nosso espírito. E nós temos que trabalhar muitas coisas em nós. Porque nós viemos aqui para que a gente pudesse melhorar, evoluir, né? A gente tem a oportunidade de caminhar melhor. Mas muitas vezes a gente precisa entender que tem pessoas que não conseguem enxergar, é mais fácil. Não conseguem ver, não conseguem se resolver. Então, ao invés de elas viverem um laço familiar, elas vivem um emaranhado familiar, né? Um verdadeiro nó. E aí fica difícil. Porque tem residências que as pessoas da família não conseguem prosperar. Tem lugares que as pessoas da família, elas não conseguem caminhar bem. Elas não, aquele espaço é um espaço que já grudou tantas coisas, né? Ali, tantos miasmas na parede, tem tantas coisas ali naquele ambiente, né? Que as pessoas não conseguem ter paz. Elas não conseguem ter paz. Por quê? Porque elas conseguiram impregnar, né? Elas conseguiram intoxicar o ambiente com as contendas, com as palavras, com peso, com coisas ruins, com a negatividade. E a gente fica comprometido com isso. Não só a sua alma, né, como um ambiente também. Então as pessoas falam assim, pai, na minha casa tem egum? Não. Pai, na minha casa tem alguma coisa errada? Tem. Porque não é só o egum não é só encosto que prejudica a vida da gente, não. Muitas vezes a gente mesmo é que tropeça naquilo que a gente planta para colher, naquilo que você está plantando e vai colher. Se o negativo está perto de você, você vai ter consequência dele. Se a coisa ruim está perto de você, a sua atitude não é das melhores dentro de casa, você vai ter consequências com ela. Então a gente precisa entender que às vezes tem um pai de família que não consegue se resolver com os membros da família, ou alguma pessoa que tem vício, ou alcoolismo, ou a droga, ou alguma coisa assim, o ambiente fica intoxicado. As pessoas precisam, quando entram na espiritualidade, saber limpar o ambiente, saber cuidar. Porque quando você não consegue resolver o problema de uma pessoa que está na tua família, mas você mora com ela, olha, gente, comecem a limpar, defumem a casa, né? Limpem a casa. Comece a tomar banho de descarrego, porque aí você vai... Não é que você tira o negativo de perto de você, mas você vai começando a desintoxicar aquele ambiente.
ele vai ficar muito mais leve, para você saber lidar com as coisas, para que venha equilíbrio na hora que precisa do equilíbrio na tua vida, para que esse equilíbrio chegue até você, porque é muito difícil, gente. Eu já vi, foi muita coisa. Eu tenho visto muita coisa com as pessoas com problemas familiares. E às vezes as pessoas elas ficam amarradas, porque quase que arruma emprego, não arruma. E quando arruma não fica, consegue se sair fácil, não conseguem ficar bem, não conseguem prosperar, a casa não prospera, a casa não tem alegria, a casa fica fúnebre, a casa fica escura. Por quê? Porque é muita contenda, é muito atrapalho, às vezes são situações de pessoas se rejeitarem umas às outras. Eu não gosto de ouvir falar, eu não gosto de ver, eu não gosto daquela energia, eu não gosto disso. Gente, a gente pode não gostar das coisas, mas nós temos que trabalhar muitas coisas em nós, porque a gente consegue enxergar o outro, mas a gente não consegue enxergar o que está dentro de nós. É como se você não conseguisse ver o líquido que está dentro do frasco, que é a tua alma. Você precisa enxergar, porque o problema sempre vai estar com o outro, e a gente nunca, parece que o problema nunca é com a gente. Não, minha mãe tem defeito, minha mãe não gosta de mim, minha mãe me rejeita, meu pai é um alcoólatra, meu pai não tá nem aí com nada, em casa tem briga todo dia. Tudo bem, você tá ali, tem que resgatar isso, então vamos saber que você tem que trabalhar você. Porque quando você trabalha a tua parte espiritual, você consegue se desvincular, porque você está ganhando notinhas boas para que você possa sair desse emaranhado, que não é um laço familiar, vira um emaranhado, vira um negativo só. Porque as pessoas, elas não conseguem entender que a vida é causa e efeito, né? Às vezes a gente tem resgates kármicos que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque às vezes hoje você está rejeitando, na próxima vinda a esta terra, a este plano, você voltará com a mesma situação para ver se você se resolve, ou até muito pior. A gente precisa saber que a gente pode voltar aqui, porque quantas vezes for preciso, você vai voltar para esse plano. Gente, não tem. Olha, o candomblé ensina isso, o kardecismo ensina isso, e não tem vida eterna. Nós temos a vida eterna quando a gente passa daqui para lá, mas a obra é de Deus. A obra maior é de Deus. Deus é quem trabalha. E nós somos manobrados pelo nosso karma, pela nossa prova. Porque nós não podemos simplesmente fingir que não existe. Fingir que a nossa mãe não existe na nossa vida. Fingir que um pai não existe na nossa vida. O que é isso? Né? Então, a gente precisa saber lidar, né? Quando você tenta correr, né, de certas situações, ou fugir de certas situações, você está se distanciando de você mesmo. Você não está se resolvendo com esse plano, com as coisas que estão aí, que são as provas que você precisa passar. A gente não consegue fugir do que está dentro de nós. A gente não consegue fugir daquilo que Deus permitiu na nossa vida, para que a gente possa mudar a nossa vida, para que a gente possa se resolver nesse plano, gente. Eu falo isso com vocês porque às vezes fica difícil, né? Porque é muito difícil você lidar com a dor na hora da dor, né? Na hora da dor, a pessoa só vê a dor. Pai, mas tá doendo demais, é muito forte, eu não aguento, eu não tenho paz na minha casa. Pai, é assim que as pessoas me chamam, pai Anderson, né? Então é pai daqui, pai dali, pai, eu não tenho paz, eu queria ter paz na minha casa. Eu preciso ter paz, e eu não consigo ter essa paz. Mas nós somos culpados, porque enquanto nós estamos vivos, nós temos que trabalhar isso. Nós temos que trabalhar nossos resgates, nossos karmas, nossas provas, para que a gente não fique intoxicado com o negativo. Entendeu? Então, assim, o que eu acho é o seguinte, é muito difícil, né? Porque se você hoje veio para a Terra com a prova de saber lidar com a raiva, com o rancor, com a mágoa, o tempo todo você vai ter a provinha perto de você. A prova vai estar na tua frente.
a raiva, o rancor, a mágoa, vai estar perto de você. E é você saber lidar com ela, você vai ter que saber lidar com ela o tempo todo. Porque você veio com essa prova aqui. Você está aqui para que isso seja trabalhado em você, para que você melhore isso em você. Então, você vai estar com a mágoa perto de você, com a raiva perto de você, com o nervoso, o estresse perto de você, e você vai ter que trabalhar isso em você, porque não tem santo que tire, não tem nada que tire a não ser você mesmo. São coisas que nós precisamos trabalhar em nós. Então, a gente mistura muitas coisas. E às vezes a gente pensa que a religião faz todos os milagres do mundo. Todos. E, gente, dá uma andada em outras religiões para vocês verem que todo mundo tem prova. Quem já passou na prova, em todas as provas, é recolhido desse plano. Já não está mais aqui. Quem já foi feliz e totalmente já se resolveu aqui, já tirou suas notas, é recolhido para que ele venha a saber... no outro plano, o que realmente foi dado de prova, como ele passou, como não passou, se realmente encontrou luz, não encontrou, vai demorar para encontrar, né? Se houve desapego, se houve apego, como é que foi? É só depois que a gente vê. Por isso que a gente fala, né, na oração de Nossa Senhora, Nossa Senhora, né, a gente reza e ela diz, livrai na hora da nossa morte, porque naquela hora é doído, né? Naquela hora é muito doído. É a hora que a gente passa desse plano para o outro. Não dói tanto vir para essa terra, mas para você ir para o outro plano dói muito. E tem muitas pessoas que passam por um processo para isso, né? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Dizer que daqui a pouquinho eu estou atendendo vocês. Dizer meu telefone de contato, que é 0 operadora 11 984 19 5090. 0 operadora 11 98419 5090. Dizer que eu atendo aqui em São Paulo no Metrô Saúde, bem próximo do metrô, uma quadra, e também atendo os interiores, as capitais. Tem muita gente que liga pra gente. As minhas consultas não são caras. Dá pra você pagar uma consulta sim, vai ficar 1 hora comigo, eu vou te orientar. O jogo vai falar com você tudo, depois você faz as perguntas que você quer sobre você. Então, 1 hora de consulta, dá pra você pagar, não é caro, então você vai poder ser orientado. Quem estiver em outros estados, em outras capitais, sob depósito bancário, né? É feito por mensagem de voz pelo WhatsApp. E também aqui em São Paulo, as consultas presenciais. Eu tô ali no metrô Saúde, onde eu atendo Zona Norte, Zona Leste, né? Zona Sul, que tem muita gente que vem. Então, às vezes tá na hora da gente também saber uma direção na nossa vida. O que é positivo, o que é negativo disso, como eu trabalho isso. Por isso que a religião nos ajuda. Quando você vai buscar a palavra que o orixá tem para te dar, a palavra que a sua energia vai dizer no jogo, você tem uma clareza do que você está passando, que é karma, o que não é karma, aí você está se submetendo, para onde você está indo, porque você não sabe qual caminho você está seguindo, se é o teu positivo, se você pode, lá na frente, passar uma vida inteira nisso, ou você pode se resolver hoje, né? Você pode trabalhar muita coisa, o orixá, ele pode dizer isso para você. Existem odus que caem no jogo, que são odus, que são nosso destino, nosso caminho, que pode ser para você, se você está no teu positivo, no teu negativo, se é esse teu caminho, se é teu karma, se você tem provas aí, quais são provas com quem, por que tá assim, o que você deve fazer para melhorar. É isso que a gente precisa entender. Porque quando a gente não entende, a gente se bagunça, a gente fica bagunçado e a gente não consegue andar. Porque a bagunça é tão grande que compromete a tua vida, compromete o teu odu, teu destino, compromete a tua energia. Então as pessoas elas ficam intoxicadas, contaminadas com o negativo. Ah, porque eu não gosto da minha família, parece que a minha família me atrasa, enquanto eu tô lá nada acontece, papapá, isso a gente ouve todo dia, toda hora. Mas eu digo pra vocês, a gente chega uma hora na vida que a gente precisa abrir mão do preconceito. A gente precisa abrir mão e fazer leitura da nossa vida. Das religiões que você busca. Porque ninguém anda sozinho. A gente precisa estar amparado pela fé. Amparado por aquilo que você acredita. Para que você tenha convicções para onde você quer chegar.
Porque uma pessoa, quando pega um carro e quer viajar, ele tem que saber para onde ele vai, ele tem que pegar um destino. Você não pode andar na vida, caminhar na vida, sem destino. Isso não existe, gente. A gente precisa saber para onde a gente quer ir. Porque senão você vai vegetar, você não vai viver nessa vida, nessa terra.